Olá, pessoal! 2025 e começando com o Papo do Quintal, cheio de energia, com um cenário novo, com muitas coisas que a gente está pensando aqui para esse ano, que seja um ano de muita empatia, de muita luta em prol dos animais, em muita luta em prol do bem-estar das pessoas, como uma alimentação mais saudável, que a gente tenha paz. Apesar do ano ter começado já com alguns contratempos, mas a gente espera que essa energia que se renova quando a gente faz os votos para o novo ano, que ela permaneça com a gente e que a gente esteja juntos para um caminhar que seja divino e brilhante em 2025 com respeito a todos os seres. Em 2024 a gente teve uma caminhada muito bacana, com convidados sensacionais. A gente ainda tem programas de 2024 que a gente ainda vai soltar muito conteúdo para vocês, fiquem atentos. E agora 2025 não vai ser diferente. A gente está com vários projetos, vocês podem aguardar. E a gente vai dar o pontapé inicial para 2025 com o nosso primeiro Papo do Quintal. Com um convidado maravilhoso, sensacional, e eu convido vocês a tentarem descobrir quem será o nosso primeiro convidado de 2025. Você se arrisca a dizer? Tem algum palpite? Quem adivinhou, adivinhou. Quem não adivinhou vai ficar feliz do mesmo jeito. Estamos aqui, eu e Pedro. Oi, gente. Companheirão. Bruno Paraguai e Dai estão ali nos bastidores. Quem adivinhou está feliz, vou falar de novo. Quem não adivinhou vai ficar tão feliz quanto, porque a gente tem a honra de receber aqui o Padre Paulo, que a gente chama de o Padre Vegano. Sim. Muito obrigada pela sua vinda. Chegou hoje a Belo Horizonte, vai contar pra gente por que ele está aqui em Belo Horizonte, qual é a missão dele. A gente agradece muito a sua vinda, a sua presença. A gente já queria trazer o senhor aqui há muito tempo. E a gente tem muita coisa para conversar hoje, né, Pedro? Muita. Não é todo dia que a gente encontra um padre vegano, padre, né, gente? Vegano. Isso. Já pode começar as perguntas? Pode. Isso que eu queria saber. O senhor conhece outros padres? Como que é? Eu nunca tinha visto, por exemplo, no Brasil, só o senhor. Uhum. Que a gente teve o prazer de recebê-lo aqui ano passado. Deu uma palestra aqui em Minas, em Belo Horizonte, algumas, né, padre? Sim. E como é? Tem outros aí, colegas da causa? Me explica. Pois é, Pedro. Que bom que eu posso te responder que sim. Tem outros padres veganos, porém não fazem ativismo. Ah, sim. Mas eu sei de um padre em São Paulo, que é vegano. E fora do Brasil, aí tem o padre Frank Mann, da Arquidiocese de Nova York, que faz ativismo. Tem um padre, digamos, eu acho que ele é vegetariano, da Arquidiocese de Avignon, na França, padre Robert Coulat, e o padre Tomás de Luxemburgo, que eu conheço assim, pelas redes sociais, né? Nunca tive contato com eles, mas eu sei que eles fazem ativismo animal e são veganos, e no caso do padre Robert, é vegetariano. Deve ter mais, mas a gente vai conhecendo. Já é um sopro de esperança, né, Pedro? Que venham mais, né? Que venham mais, exatamente. É tão comum a gente, pelo menos as pessoas, quando se fala de veganismo, tendem a pensar que veganismo beira ateísmo. Você já percebeu isso, né? Já. Por que você acha que vai para esse lado? Por que se caminha para esse pensamento? Eu penso que isso é um mecanismo de defesa, né, do que o ser humano, na psicologia, ele, quando tem resistência a uma verdade, e não quer mudar, ele tem esses mecanismos inconscientes que daí querem, tipo, como o veganismo está expandindo dentro do cristianismo, aí aquelas teologias que são especistas, que na verdade o cristianismo há diversas correntes teológicas, e algumas que são
especistas que não consideram os animais. Então essas daí tentam colocar o veganismo como uma religião, como uma heresia, querem que você se sinta um herege, digamos assim, alguém contra a fé, contra Deus, esquecendo que nós temos na Igreja Católica e vários santos e santas que eram veganos por compaixão, de muitos santos e santas que têm histórias belíssimas com os animais, que nos ensinam a ter amor aos animais. Inclusive o Catecismo da Igreja Católica, que eu vou falar mais porque é o terreno que eu conheço, né? Porque eu respeito sim todas as religiões, e quem não tem religião também eu respeito. Inclusive uma das religiões que me despertou assim para esse ativismo foi a religião budista, que ali a palavra compaixão ela é muito usada, mas o Catecismo da Igreja Católica ele cita 2 santos de exemplo de amor aos animais: São Francisco de Assis, sim, claro, né? Todos nós sabemos, e São Felipe Neri, que é o padroeiro dos humoristas, porque ele era um santo assim que muito alegre, fazia piada, e isso cativava muito a juventude. E eu sempre tive essa dúvida: por que São Felipe Neri é exemplo de amor aos animais? E fiquei, acho que uns 10 anos pesquisando. Não encontrava nenhuma fonte. Os livros antigos, né, que são mais detalhistas, será que ele era vegano? Eu pensava, pesquisei, não achei nada, até que o ano passado, através de um movimento católico chamado Laudato Si, inspirado na carta do Papa Francisco sobre o cuidado com a criação, aí na página deste movimento havia 7 santos que nos inspiram amor e compaixão aos animais. E aí trazia São Felipe Neri, que era vegano por compaixão aos animais. Ele viveu no século XVI. Inclusive, quando tinha muita mosca e mosquito, ele dizia: vamos abrir as janelas e deixar que elas vivam, que elas vão embora. Vamos espantá-las, mas não vamos matá-las. Então nós estamos num período assim, de muitas revelações, de muitas descobertas e que estão vindo à tona. E eu creio que com tudo isso aí, como alguém vai nos acusar, né, de heresia, se a gente, além de ter muitos exemplos, mesmo dentro da Igreja Católica, de nós defendermos a compaixão, que é uma das principais virtudes do cristianismo. E é de qual região esse padre? Desculpa, São Felipe Neri é um santo católico. Que ele... A região, assim. A região é Itália. Olha. Agora eu não lembro a cidade, mas até indico, tem um filme sobre a vida dele. Um filme... a gente pode depois deixar o link, deixa com a gente põe na descrição do Até vídeo. porque eu não conhecia a história, eu nunca tinha ouvido falar, Pedro. Sim. Então é interessante que todos conheçam e entendam um pouco mais sobre, né? E vejam que não é uma coisa... O veganismo não é uma modinha, nem é o pensamento, a compaixão aos animais não é uma onda, né? Já Sim. é historicamente um movimento de reflexão, de mudança, que vem sendo construído a passos um pouco lentos na nossa visão, mas que faz parte do caminhar da humanidade, da transformação da consciência, enfim. E aí, Pedro, eu acho que é legal, porque a gente sabe a missão que o Padre Paulo tem. Inclusive, você mencionou ano passado, o Quintal recebeu o Padre aqui para fazer um lançamento do livro. E antes da gente chegar aqui, quem que é o Padre Paulo, para as pessoas que ainda não conhecem? Conta um pouquinho para a gente, quem que é o Padre Paulo, sua trajetória. O senhor tem uma missão, além da questão, né, do cristianismo em si, de tentar levar as palavras de Jesus Cristo e
do que seria bondade para as pessoas, o senhor tem essa missão com relação ao veganismo, que a gente sabe que não é fácil, né? É complicado. E além disso, tem um caminhar que o senhor faz e tem livros que o senhor vem lançando que são muito importantes nesse processo. Mas para as pessoas chegarem aqui, quem que é o Padre Paulo? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, quem é o Padre Paulo, né? Respondendo a pergunta de vocês aí. Eu sou uma pessoa considerada tímida, né? Um pouco introvertida, mas é o meu estilo, não sei, é a minha personalidade, né? E as pessoas assim no começo têm uma certa resistência, acham que eu sou muito sério, que eu sou bravo, mas não, eu sou tímido mesmo. Vim do interior, nasci em Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade pertinho do litoral norte gaúcho, uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. E eu sou padre, vai fazer agora em abril 10 anos, né? Daí quero até fazer um evento vegano lá em Gramado, onde eu vou trabalhar esse ano. E desde agora já convoco os veganos lá da região da Serra Gaúcha, de Canela, Gramado, Igrejinha, Três Coroas, Nova Petrópolis. Vamos mobilizar, vamos fazer um evento vegano lá. Eu fui ordenado no dia 10 de abril, mas vamos fazer provavelmente num sábado ali, na primeira semana de abril, antes da Páscoa. E eu nasci no meio rural, onde nós tínhamos... As pessoas, né, criam animais para engordar, matar e comer, né? Vim desta realidade. Então eu lembro que eu sofria muito desde criança com essas situações. Então essa compaixão animal, ela veio no berço comigo. O meu pai matava animais. Então, por lógica, eu seria educado para fazer o mesmo. Mas, desde pequeno, digamos, o vegano sofre muito pelo sofrimento dos animais, né? E quando eu via aquelas situações, puxando o pescoço de galinha, matando porco, tinha matadouros assim perto ali, e aquilo então me chocou muito sempre. Mas, né, a gente nunca ouviu, nem sonhava com veganismo, nem sonhava com isso. E essa luta pelos animais, ela foi acontecendo com o tempo, com o amadurecimento, com o conhecimento que a gente tem. Digamos que eu comi carne grande parte da minha vida, tomei leite, né? Mas assim, era apenas pela pressão social, não que eu gostasse. Eu comia ali, porque às vezes lá no sul... É isso que eu ia falar, o sul é uma característica, né? Tu vai num almoço, aí é maionese e carne e alface, né? E claro, mas eu nunca fiz um churrasco, não sei. Nunca me interessei em fazer e nunca comprei carne também. Nunca fui no açougue, né? Daí eu fui pro seminário, né, com 17 anos. E, bom, o veganismo nunca tinha ouvido falar, então eu vivia naquele meio social. O seminário sempre tinha churrasco toda hora, né? As pessoas que ajudavam lá e já traziam carne, e era um meio de agradar a nós, né? E eu acho que eu comia, nem me lembro, eu era muito magro nessa época, acho que eu passava privações, acho, porque eu não comia muito, não, só comia porque não tinha outra coisa. Aí depois teve uma fase que eu saí do seminário, né? E não estava muito convicto ainda da vocação, e foi um período longo de amadurecimento, fiquei 13 anos fora. Fui professor de História, Geografia, Religião, Filosofia, Sociologia, ali na cidade de Taquara, Três Coroas, Igrejinha, Três Coroas principalmente. E lá que tem o templo budista, né? Um grande e famoso templo budista,
de um mestre tibetano, Rinpoche, que foi lá, numa região muito linda, maravilhosa, e eu levava os alunos lá, principalmente na área de ensino religioso, porque aí tem uma parte que a gente estuda as religiões, então se a gente tem ali um templo junto da gente, por que não ir lá? E lá que eu vi fui despertando para essa compaixão mais aguçada, mais incisiva. Eu vi uma plaquinha: não pise nas formigas. E até tinha uma pontezinha na grama, porque ali tinha um trilho de formigas, daquela pontezinha era pra gente não ter o perigo de pisar em cima, né? E depois fiquei sabendo que ali os membros do mosteiro, quando sabiam que na redondeza alguém ia matar um porco, eles iam lá e compravam o porco para resgatar. Poxa, daí fui... E daí na minha escola apareceu uma revista chamada Vegetarianismo. Daí eu comecei a pensar, isso já é uma realidade no mundo. Não sou apenas eu, né? Não tô sozinho, né? Não sou eu era sozinho naquela realidade ali. E ali tinha receitas de pratos vegetarianos. Foi nessa época, mais ou menos 2010, que começaram a surgir as redes sociais, o Facebook, principalmente, né? E aí também ativismo vegano nessas redes sociais. Eu comecei a ver fotos assim de matadouros, e aquilo fez eu tomar a decisão de cortar o consumo de carne, mesmo assim que por pressão social eu rompi com essa prática. E eu almoçava ali na escola, porque tinha merenda, né? Na verdade, hoje em dia, as escolas oferecem buffets, né? E às vezes eu comia ali. E a carne moída, tinha muita carne moída. E o cheiro da carne moída começou a me dar nojo, a me dar náusea. E eu comia feijão e arroz, né? E daí eu ouvi falar também de um documentário, até hoje muito falado, A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. Forte. Assistam, viu? Com bastante estômago, assistam. Eu confesso... não é fácil. Eu tenho problema com documentários. Eu assim, também né? tenho. Eu confesso que para vocês, eu não vi. E não vou querer ver, né? Porque se as fotos já me tiravam o sono... Esse em específico, imagina ver difícil. Cenas assim reais, né? Então dali eu comecei a fazer uma página no Facebook e comecei a postar coisas também. Daí apareceram filósofos veganos, apareceram ali esse reverendo, que é um padre inglês, Andrew Lindsay, que escreve livro. Ele é anglicano, não é católico, é uma igreja muito parecida com a católica, mas, né? É uma corrente, né? É uma separação que teve lá na Inglaterra, mas que a estrutura é muito próxima da católica. E descobri esse reverendo que falava sobre compaixão animal também, que é vivo ainda hoje, professor em Oxford, e que escreve sobre compaixão animal e veganismo. Penso que é um trabalho muito semelhante ao meu, só que os livros dele não estão traduzidos, né? Tomara que alguém traduza. E daí, nesse tempo todo aí, acabei voltando para o seminário, né, em 2012, e ali no seminário, concluindo a teologia, que faltava só um ano, eu tive a graça de entrar em contato com a obra do teólogo alemão Jürgen Moltmann, que tem quase 100 anos, e ele escreveu um livro na década de 60, Deus na Criação, que é uma obra, assim, digamos, ecológica. E ele dizia ali que nós entraríamos num colapso climático, isso na década de 60, por causa do estilo de vida, da economia, e ele propunha o vegetarianismo, que acho que a palavra vegano talvez não conhecesse, ele propunha como a solução para escapar desse colapso climático que está agora em pleno andamento, né? Por tudo que temos visto aí. Então foi assim, fiz o meu trabalho de conclusão da teologia
nessa temática do cuidado com a natureza, com os animais. E o meu orientador foi o Frei Luiz Carlos Suzin, que é um capuchinho e que é autor do livro A Vida dos Outros, que é sobre compaixão animal. Agora, esse livro é juntamente com o Frei Gilmar Zampieri, que veio ser o meu apoiador nas minhas obras. E eu apresentei o meu trabalho do TCC e o Frei Luiz Carlos Suzin disse: aprofunda, dá continuidade a isso. E foi assim, a partir dali eu me tornei mesmo um vegano e ativista. São missões, né? Então... Sim, vão acontecendo conexões assim fantásticas, maravilhosas, né? E até hoje estão acontecendo essas conexões. Padre Paulo, tem um outro santo, a gente estava falando aqui no bastidor, só trazendo aqui, tem um outro santo vegano que é até bastante conhecido dos cristãos. Queria que o senhor falasse um pouquinho dele pra gente. Com certeza, não podia esquecer de São Francisco de Paula, que inclusive dá nome a uma cidade vizinha lá na minha região. Olha, é que são tantas fontes. Tem outros santos e santas, com certeza, que eu não vou me lembrar. Inclusive, eu estou com um projeto de escrever um livro com santos e santas ligados ao veganismo e à compaixão animal. E São Francisco de Paula, ele tem esse nome justamente por causa de São Francisco de Assis, né? Viveu ali na mesma época que São Francisco de Paula. Ele era um menino que nasceu doente e estava para morrer. A mãe levou até São Francisco de Assis, que acho que era recém-nascido e nem tinha nome ainda. São Francisco de Assis deu uma bênção e aconteceu um milagre que ele foi curado. Então, em homenagem a São Francisco de Assis, ele botou o nome de São Francisco. Só que daí, esse de Assis e de Paula é mais da origem deles, né? Da cidade, da região. Então, São Francisco, eu creio, de Paula, inspirado em São Francisco de Assis, era um homem que tinha um grande amor pelos animais e, consequência, vegano. Muita gente quer afirmar que São Francisco de Assis não era vegano. Poxa, mas se ele chamava os animais de irmão e de irmã, como é que ele ia comer os irmãos e irmãs, né? E as histórias que tem nas biografias dele tem só de resgate animal. Então, São Francisco de Paula veio a fundar uma ordem inspirada em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis fundou a ordem dos frades menores. E aí, o São Francisco de Paula fundou a ordem dos mínimos, né? Querendo dizer que era menor ainda que a do São Francisco de Assis. Na questão da humildade, claro, né? E essa ordem dos mínimos, que eu dei uma pesquisada, eles têm casa em São Paulo, no Paraná, no interior do Paraná, e tem uma paróquia no Rio de Janeiro. Inclusive, eu vou lá nessa jornada aí que eu estou fazendo, vou para o Rio de Janeiro no dia 21, eu quero lá conhecê-los, né? Visitar essa paróquia. E eu li na regra a original que eles deveriam ser veganos, os membros dessa ordem, né? Não sei, isso aí, talvez a gente vá se decepcionar e eles vão dizer que isso era lá na época e que precisou se atualizar, não sei, né? Mas São Francisco de Paula, ele tinha até 2 animais de estimação. Um cordeiro, que era o nome Martinelo, que inclusive é o nome tem um grupo do WhatsApp que eu faço parte, de católicos veganos, e é Martinelo o nome, que era o nome do cordeiro. E ele tinha um peixe, uma truta, que era chamada Antonella. Era o nome dela. E tem uma história, inclusive, que os irmãos lá queriam comer a Antonella e o Martinelo, e aproveitaram uma viagem que o São Francisco fez e que mataram esses animais e esquartejaram e estava assando o Martinelo e a Antonella. E ele chegou antes do tempo, e fez o milagre que eles voltaram à vida, né? Isso diz lá na biografia dele. Tem um livro que chama
o santo do dia, que tem essas histórias dos santos, né? Que pode achar que é fantasiosa, mas são relatos que chegaram, não pode ter acontecido de outra forma, deles não terem matado realmente, ele chegou a tempo de salvá-los, mas a intenção estava lá. É uma história linda de compaixão pelos animais. Ou seja, de novo, né, a história vem provando que é um movimento que acontece e que hoje em dia a gente sabe que ainda tem um caminho grande a percorrer, mas é um caminho sem volta, gente. Então, a gente estava falando isso aqui no bastidor. E, inclusive, é um caminho, na nossa visão, de sobrevivência da humanidade. E aí, só para, dentro do que o senhor falou da jornada, a gente está com os livros aqui. A sua missão, padre, é uma missão muito bacana. E o senhor começou a jornada, foi no ano passado? 2023. 2023. Sim. Que é uma jornada para falar sobre a compaixão pelos animais. E o senhor veio escrevendo livros. E aí eu queria muito que o senhor explicasse, assim, porque são livros baseados nas escrituras cristãs, Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. Onde o senhor mostra passagens e faz explica ali a interpretação de determinadas passagens antes de Cristo e depois, né, no período de Jesus Cristo, mostrando que a compaixão, a empatia, o respeito aos animais sempre teve nas palavras sagradas. E isso é muito bacana. É claro que vão ter pessoas que, né, porque a gente geralmente, quando a gente está conversando, ou alguém vem nos falar sobre veganismo, né, Pedro? Mas na Bíblia está dizendo... Sempre. Não é isso? Sempre. Na Bíblia diz isso. E aí é importante a gente ter uma pessoa que se dedica, que estuda, que sabe do que está falando, mostrando que a interpretação pode ser outra. Então, conta pra gente. A jornada, ela é para o lançamento desses livros, como que esses livros surgiram. Aqui a gente está nós temos 2 volumes, né? Aqui são 2 edições diferentes, o Despertar da Compaixão. Dá para mostrar aqui? Paraguai para pegar? Aqui é a primeira edição, que essa é minha, inclusive, aqui. E essa está autografada. E essa aqui é a segunda edição, com uma revisão. E acrescentou o capítulo sobre a situação das búfalas de Brotas, não é isso? Sim. E aqui é o novo volume que eu preciso fazer, porque eu tive a honra de fazer a revisão desse livro. Eu queria muito agradecer a oportunidade. Fiquei muito honrada e aprendi muito. Inclusive, estou com vários trechos ali. Eu mandava para o Padre Paulo, do dia do podcast, eu mandei para Padre Paulo, mas esse trecho, Padre Paulo, eu falei, vai 5 horas de podcast. E é muito legal, gente. E só para deixar claro, ninguém aqui está fazendo apologia, propaganda de uma religião ou outra. A gente está falando aqui de empatia, de caridade, do cristianismo, que é um grande movimento histórico, mas aqui tem pessoas de todas as crenças. O próprio Padre Paulo, a gente sabe que não tem nenhum radicalismo, dialoga com outras religiões. A nossa ideia aqui é falar sobre a história cristã, a história religiosa linkada ao bem-estar dos animais, ao mundo realmente igualitário, ao mundo de bondade, que é o que todo mundo prega e que a gente falou lá no início. Todo início de ano, início de ano, a gente renova as nossas esperanças. Então a gente sempre fala que a gente tem um ano de paz, né, de igualdade. Então é disso que a gente está falando aqui, tá? E o Padre Paulo é um padre católico, mas a ideia da missão dele é falar sobre empatia, sobre caridade, sobre bondade, sobre evolução. Compaixão. Compaixão. Esse título é incrível. Incrível, da exatamente. compaixão. Então vamos deixar isso claro. E aí, padre, conta pra gente a sua jornada e a ideia desse trabalho maravilhoso que as pessoas... A gente vai falar de lançamento, podem ficar tranquilos. Pode falar, padre, por favor. Eu gostaria, foi bom que você tocou no assunto, né? Eu sou um padre, mas nessas minhas palestras e minha jornada,
eu não vou dar catequese, eu não vou puxar para o meu assado. Ao contrário, até faço críticas à conduta de muitos cristãos. E, digamos assim, né, quando eu me apavorava lá na minha infância, quando matava as galinhas e puxava o pescoço, a minha mãe, que está no céu com certeza, que eu amo tanto, ela dizia: mas Deus criou para isso, filho, está na Bíblia que a gente pode comer. Né? Investir, pode ir. E quando eu fiz um ativismo numa ONG em Porto Alegre, que a gente segurava lá um telão e com cenas de matadouro, e a maioria passava correndo, não tinha estrutura para ver aquilo, outras ficavam olhando e chorando. Aí chegava o ativista e abordava: o que você acha daquilo ali? Ah, é triste, né? Como eles sofrem. É muito triste. Mas Deus deixou, né? A Bíblia diz que pode. Aí eu pensei, esse é um dos maiores obstáculos para que as pessoas despertem e façam a transição. Por isso eu coloquei o despertar. O despertar do que é? É sair do sono. A compaixão está dentro de cada ser humano. O ser humano, ele é compassivo por natureza, não é perverso por natureza. Então, precisa despertar nas pessoas esse sentimento na alma, no coração, no intelecto, como nós despertamos. Né? E, claro, como padre, tenho contato com a Bíblia praticamente todo dia. E as leituras que eu muitas vezes ouvi não está de acordo com essa corrente teológica, né? Porque nos Salmos, volta e meia, Deus é amor e compaixão. Deus ama todas as suas criaturas. Tudo que vive e respira, louve ao Senhor. A história de Daniel, que era um profeta vegano, que fez um desafio ao rei Nabucodonosor, que queria obrigar ele a comer carne para ser funcionário lá da corte. Ele não deixa ele e os companheiros, né, judeus, vamos comer vegetais, legumes por 10 dias, depois faça um comparativo com os outros que comem carne. Primeiro capítulo de Daniel, sugiro a todos. E aí eles tiveram um rendimento 10 vezes melhor, né? E isso hoje é uma realidade, porque nós temos atletas olímpicos que são veganos. Sim. Levantadores de peso, campeões de fisiculturismo que são veganos. Tem um documentário, inclusive, falando sobre isso. Dieta dos gladiadores. Isso, né? Dieta dos gladiadores. Então já é bíblico isso aí. O veganismo está na Bíblia, né? E quem não conhece o plano de Deus, que está em Gênesis, que é a alimentação que Deus dá, é vegana, que está aqui no capítulo 3. Poxa vida, então... tem que abrir os olhos dessas pessoas, né? Tem que mostrar esse lado bíblico de compaixão, porque se a pessoa tiver uma interpretação fundamentalista da Bíblia, ela pode se tornar perversa, porque tomando pontos isolados, eu posso aqui defender a guerra, a violência, o machismo, o preconceito, a escravidão. Não é que o ano passado, o pessoal pode pesquisar, havia um pastor que estava vindo ao Brasil para defender a escravidão pela Bíblia. E daí houve um movimento ali que ele desistiu, né, de vir, né? Amém. Mas vejam, né? Então, e daí como é que a gente vai harmonizar tudo isso? Tem essas passagens difíceis que parecem assim desprovidas de compaixão até para com o próprio ser humano. Aí eu não sempre cito a pessoa do Papa Bento XVI, que foi um teólogo fantástico, e ele escreveu em 1983 um documento, A Interpretação da Bíblia na Igreja. Quem gosta de teologia pode pesquisar lá no site do Vaticano, só escreve A Interpretação da Bíblia na Igreja e vai cair lá na página do Vaticano.
ele diz lá que para interpretar a Sagrada Escritura, nós necessitamos de várias ciências. E existem passagens bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, mas também no Novo, que são contraditórias, obsoletas, caducas e ultrapassadas. Isso o Bento... Papa Bento XVI. Que devem ser trazidas para a nossa realidade, levando em conta o contexto da época em que foi escrito, levando em conta os progressos éticos, morais, científicos da humanidade, aspirando sempre à paz universal. E aí você consegue superar essas passagens que parecem desprovidas de compaixão, né? Mas, passando um pente fino na Bíblia, eu encontrei mais de 400 passagens que falam sobre compaixão animal, que falam sobre veganismo, que relacionam o consumo de carnes à perversidade, que fala, por exemplo, da caça, sempre comparando como algo do maligno, do mal, armadilha, e outras passagens, assim como eu disse, né, que precisa ver o contexto lá da época, de 3.000 anos atrás, porque a teologia, ela está sujeita à evolução. Então São Paulo mesmo diz, né, que a revelação de Deus é como o crescimento de uma criança, que no começo ela nasce, ela só pode tomar líquido. E tá aí, toma o leite da mãe, não o leite da vaca, mas o leite ela não tem dente. Então ela vai tomar o leite da mãe para vir o dente de leite, que é por causa do leite da mãe. Aí com o dentinho de leite vai poder comer algo mais pastoso e com o tempo até mastigar alguma coisa. E assim a revelação de Deus, ela foi acontecendo de forma pedagógica e está acontecendo ainda. Então a questão dos sacrifícios era uma religião que estava engatinhando, que era muito primitiva. Jesus veio e aboliu os sacrifícios. Aboliu na liturgia, no culto, porém, como São Jerônimo diz, o cristão usa a desculpa do sacrifício para continuar matando os animais. Embora o sacrifício é condenado exaustivamente na Sagrada Escritura. E é por isso que eu trago, através, daí pensei, né, 400 e poucas passagens, se eu for escrever vai demorar muito e vai dar dessa grossura, né? Então eu vou fazendo por etapas, fazendo não muito grosso, nem muito fininho, mas que o pessoal se anime a ler. Então são 60 capítulos e o meu projeto é escrever 7 volumes. 4 do Antigo Testamento e 3 do Novo Testamento. Sempre com o mesmo título? Despertar da... Com esse mesmo título. Poderia ser o Despertar da Interpretação, né? Porque... Vou dar uma água aqui. Por favor, eu acho que um dos grandes problemas quando se fala de religião, nem sobre espiritualidade, mas a religião em si, o problema está na falta de interpretação. Eu lembro que aqui, padre, quando a gente iniciou o Quintal Vegan no bairro Concórdia, em Belo Horizonte, a gente está do lado de uma das maiores igrejas do país, evangélicas. E hoje a gente tem um pastor que está, por exemplo, na campanha do não orgulho gay. E não orgulho gay. E na época, há uns 2 anos atrás, estava tendo um congresso dessa igreja e veio uma pessoa aqui querendo almoçar. E essa mulher, quando ficou sabendo que não tinha carne, que era vegano, ela falou: vegano, não acredita em Deus. Começou a chutar as nossas cadeiras. Nossa. Na frente. Então, que Deus é esse? Eu posso te dar esse prejuízo, eu posso gritar com o outro, e vegano não acredita em Deus, eu posso quebrar tudo, mas eu não posso ter a opção de não comer uma vida, um bicho. Não dá para entender uma coisa. E em nome de Deus, a gente precisa de mais interpretação.
Tem uma. Deixa eu só fazer dar um spoilerzinho aqui. Eu fui pegando vários trechos, porque eu estava olhando aqui no celular. Tem uma que eu acho muito interessante, assim. Nossa luta é digna, é importante, é divina. Aquele que assume a causa dos animais está lutando pela vida das criaturas de Deus. Está lutando pela restauração do reino de Deus, que é algo que virá no futuro. Ou seja, essa mulher dizendo que não acredita em Deus, não respeita Deus, sendo que é exatamente o contrário que move. É pelo respeito. Gente, é exatamente isso. Quando a gente fala de veganismo e quando a gente fala assim de preservação do meio ambiente, é porque a gente para de olhar para o próprio umbigo e olha no nosso entorno. E a gente vê que nós não somos as únicas vidas que esse planeta não foi criado só para o nosso bem-estar e o nosso bel prazer. A gente coexiste com outras espécies, tanto de fauna quanto de flora. Então, ela interpretou completamente o contrário, ou foi, né, foi catequizada para interpretar completamente o contrário do que é o veganismo, do que é a compaixão, do que é o respeito. E para quem acredita ou não, tem gente, né? Deus para mim é uma energia. Ok, é maravilhoso, mas que Deus, no resumo, é amor. E que amor é esse? Né? Que amor é esse que você não consegue deixar de olhar só para o seu umbigo e olhar para o lado? Eu acho que esse é um ponto... Tadinho, eu brinco às vezes em casa, quando eu vejo umas coisas, eu falei, gente, tem uns memes que eu adoro, gente, só pra gente poder fazer uma graça. Tem umas coisas que eu amo quando vem assim, Jesus, não precisa gritar que eu não sou surdo. Sabe, umas coisas assim, eu acho que ele fica assim, meu Deus do céu, não foi isso não foi isso que eu falei pra fazer. E aí, os livros são legais porque eles não são chatos, né? Esse segundo, principalmente, que eu tive mais contato, eu li o primeiro, mas o segundo eu tive um contato direto, assim. Vem a passagem, vem textos que são muito próximos da gente e que dialogam, falam com a gente, falam nesse momento agora, para a gente poder realmente aprender a interpretar as coisas. Exatamente. Realmente não dá para entender a postura de muitos cristãos, né? Não dá. Porque eles agem assim, totalmente em oposição àquilo que Cristo veio pregar, veio semear, o amor, a acolhida ao próximo. E eu devo ao veganismo ter expandido também a minha compreensão, a minha consciência, de, assim como Jesus, enxergar o coração das pessoas. Não importa a etnia, a religião, a opção sexual, todo mundo tem um coração precioso, um coração que se pratica o bem, está em comunhão com Deus, está cuidando das suas criaturas, está cuidando da obra de Deus. O Papa Francisco diz assim, no dia 16 de setembro de 2021, porque assim, né, as pessoas, quando tu começa a citar a palavra do Papa, tu tá inventando. Daí por isso que eu faço questão de citar o site do Vaticano, a fonte, e de olhar no YouTube a audiência geral do Papa em 16 de setembro de 2021, em que ele diz: quem não cuida da criação não cuida do ser humano. Quem cuida da criação cuida do ser humano. E o ser humano vive como se fosse inimigo da criação. Ou inimigo de Deus. Então eu não sei que Deus é esse também. Esse Deus dessa pessoa aí que fez isso. Acaba afastando muita gente também. O Deus do preconceito, Exato. do isolamento. O Deus que não ama, não é amor. Não tem Deus amor nisso. Que não acolhe do jeito que o outro é. Que julga. O Deus que julga. A questão do julgamento. Se tem uma coisa que Jesus foi insistente, é no não julgar. Eu acho que é o único pecado que ele condena ali: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, à medida com que julgardes, sereis julgados. Dá para fazer um outro livro só dessa passagem da condenação do julgamento.
Então, por falta de aviso, não é. Né? Verdade. Por falta de aviso, não é. Então, o veganismo tem essa outra dimensão ainda, porque é um universo muito plural de pessoas e a gente ser acolhedor. E enxergar o coração, que é o que de mais precioso as pessoas têm. E que coração o Pedro tem, né? A Dani, Padre Paulo. a maneira que me acolhem aqui, né? Que me comove, resgatando animais a todo momento. Só um coração muito nobre é capaz de realizar essas coisas. Padre Paulo, e a gente está vivendo um momento agora, Pedro falou, né, uma perseguição mesmo, né, pessoas, gente, eu vou pedir perdão porque eu ainda não sei falar a sigla certa, LGBTQIA+, como que é? Isso até a mim me deixa na dúvida agora. Gente, então se a gente estiver falando errado, não é por desprezo, tá? É ignorância mesmo, vocês podem até corrigir. Mas eu vou, né, agora essa questão da internet, da Meta, que não vai mais fazer, não vai mais inspecionar as informações para ver se são fake news ou não, e já começaram a sair coisas bem absurdas de que pode se comparar os LGBTs com LGBTs que ia mais com pessoas com doenças mentais, quer dizer, Sim. Existe um desrespeito, e aí se a gente pensa, igual o Padre Paulo falou, se existe esse desrespeito com os seres humanos, quando a gente leva isso pro lado dos animais, né, dos outros animais, são coisas, assim, fora da normalidade, eu acho, para um estágio do planeta onde as pessoas já pensam em fazer viagens para o espaço sideral, né? E não consegue deixar a própria casa arrumada. A gente vê umas coisas, a questão da alimentação, que a gente vai poder ficar discutindo aqui horas e horas e horas, e tudo é um caminhar, né, padre? Tudo é uma evolução. A gente sabe que tem pessoas que se alimentam de carne, mas essas mesmas pessoas nem pensam em exigir que as leis sejam cumpridas para o bem-estar desses animais, que não é nenhum favor, é uma obrigação. E a gente sabe que não é assim que funciona. O ser humano, ele precisa se despertar mesmo, para ele saber que ele pode ser a mudança. Jesus falava a questão da montanha, né? Se você tiver fé, você consegue mover montanha. São parábolas, obviamente, que ninguém está falando que a montanha vai sair andando, gente. Mas é a questão da fé, da persistência, da confiança. A gente tem esse poder, o humano tem esse poder. E a gente vê as pessoas muito acomodadas, assim. É necessário mesmo um despertar de compaixão pelo próximo e pela vida dos outros seres que estão com a gente. A gente agora está gravando o papo no momento em que Los Angeles está sendo destruída pelo fogo. E a gente é solidário com aquelas pessoas, com aquelas famílias, com aquelas histórias e com os animais que estão sofrendo tanto quanto. Né? A gente está vendo, a gente fica angustiado, a gente vê chuvas agora aqui na Ipatinga, aqui teve agora uma chuva que destruiu uma reserva ali, os peixes estavam no cimento tentando sobreviver, né, tentando não morrer sem água, enfim. O ser humano, gente, vamos fazer de 2025 um ano de despertar mesmo, um ano da gente parar, eu fiz um vídeo sobre isso, da gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para o entorno, né? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é São Francisco de Assis, estamos longe disso, mas a gente tem, como o Padre Paulo falou, no nosso coração a gente tem esse poder. E a querência. Olha o que o Pedro faz aqui no quintal, né? Quem não conhece o quintal, fica o convite para vir, né, Padre Paulo? O espaço do quintal é um espaço... você está falando isso porque vocês gravam aí, porque você é vegana? Não, gente. O espaço do quintal é um espaço acolhedor, é um espaço político, mas não é político de briga, de debate, é do que a gente vive. E ele faz coisas que às vezes as pessoas nem ficam sabendo, assim, um homem só que movimenta várias coisas. Porque ele é lindo, maravilhoso, ele é também, mas assim, eu digo, é porque ele acredita que ele pode fazer a mudança. O Padre Paulo, na jornada dele, que é uma jornada que ele faz por sua conta, igual eu já estava conversando aqui, não.
eu poderia estar viajando de férias, mas eu resolvi transformar as minhas férias numa jornada para falar com os irmãos, para falar sobre o veganismo, para falar sobre os animais. Então, cada um de nós pode fazer uma transformação mesmo. E isso é amor. É entender que o amor é isso. Não é aquele amor que condena, que ataca. Exatamente. Quem idealiza que o vegano é um santo é você em casa. Somos humanos, erramos, acertamos. Mas a gente tem esse amor, a gente não vê um animal como um produto, ele não está ali para me satisfazer, por bel prazer. Eu não estou aqui preocupado só com o meu cachorro, só com o meu gato. A gente tem que olhar para um porco e entender que é uma vida, ela importa, a vaca, o peixe, sabe? Aí quando vem que Jesus multiplicou os peixes e o peixe é uma vida, é uma carne, saca? É um abuso você interferir numa vida dessa forma, só para satisfação. Então a gente entende isso, a gente tem esse despertar dessa consciência, dessa compaixão e apenas torce para que o mundo aprenda um pouco mais sobre isso, né, Dani? E a gente vai sempre tá torcendo. Não, e outra coisa, gente, mesmo nadando contra a maré, contra correntezas. Sempre. A gente nunca cai, a gente só escorrega. A gente não vai parar nunca de lutar, porque é isso que nos alimenta. Mas eu vou falar uma coisa com você, gente. Tá na hora das pessoas tomarem intento. O mundo está... Olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Olha... E ao mesmo tempo os ativistas sendo atacados, sendo perseguidos. O senhor tem isso, padre? Esses haters, ataques? Como que o senhor enxerga isso? Até pela própria igreja, como que funciona? Eles têm uma aceitação da sua palavra? Colocou nesse assunto, né, Pedro? Eu sou bem humilde, assim, tenho poucos seguidores, né? Mas assim, ali no VegFest fiz um vídeo ali com o Vegetariano. Maravilhoso, que participou do nosso podcast. O Flávio, beijo querido. Pro Flávio, obrigada. Beijo, Flávio. Beijão. O Veg Rocha, né? Que incrível, tem na Record. Um porco também. O Flávio Chaves. Porcola, né? O nome do Matheus. O nome do porco dele. Tem um nome, o sobrenome é Porcola. Não sei. E o Fábio Chaves, né? Isso. E aí fizemos eles me convidaram, eles foram muito gentis. E aquilo ali teve, eu vi, tá quase em 15 mil visualizações. Não, e que junção, vocês são padre com o Flávio. E daí a gente vai olhando os comentários, né? Vai vendo os comentários. E daí 99%, digamos, achou legal aquilo ali, tá? Criativo, né? Mas ali todo mundo recebeu ataque, né? Tem 1% que vai atacar. E ali eu vi alguns comentários assim que beiram ao ridículo, né? Porque ou a perversidade, porque pessoas que nunca me conheceram na vida, nunca me viram mais gordo ou mais magro. E ali, padre da teologia da libertação, né? Que é uma corrente teológica da igreja importante. Que até o Papa Bento XVI disse que é útil e necessária, que busca conquistas sociais, né, para as minorias. Mas assim, eu nunca, eu não fui como diz assim, uma referência para isso, mas apoio. Eu hoje me considero padre da teologia da libertação animal. Daí tem mais a ver comigo, né? E outras coisas assim bizarras, assim, ofensas, padreco, né? Sabe? Padreco, que é uma maneira de... Daí eu vou ver, essa pessoa deve ter ódio da igreja. O que essas pessoas fazem, né? Pela causa. Aí ficam eu ali fui... sentadinhos e atrapalhando o trabalho de quem faz. Aí eu fui ver lá, abraçado com bispos, com padres. Hipócritas, né? Pessoas ali que, olha, então tem essa espécie de ataques, né? Na igreja, assim,
tem várias realidades, né? Tem muitos colegas padres, uns fazem chacota, já que você perguntou, eu vou ser bem sincero, né? Eu tenho essa curiosidade, a igreja te recebe, você pode chegar numa paróquia e dar a sua palavra, porque a sua consciência é diferente da... Sim. Fazem chacota, sabe aquele boné, eu criei um logotipo, né? Tem uns animais aí, o peixe, a ave, o porco. Do boné que eu tenho, inclusive. Sim, aí veio lá tu tá fazendo propaganda de algum frigorífico? Tá? Assim... E padre? Era uma maneira assim, de ferir, de certa forma, né? Mas, eu vou dar um testemunho. Cada vez que eu sou atacado dessa forma, aí eu vou lá no notebook e sai um capítulo do livro. Tá? Acaba sendo um combustível, né? Um combustível. Então, muitas histórias que eu relato aqui são histórias que aconteceram comigo, né? Sim. Que eu não coloco nomes, claro. assim, nem me incluo, mas são situações ali. Vocês vão ver ali das andorinhas na igreja, que mandou recolher os ninhos. Foi uma situação que eu passei. E outros elogiam. E outros são indiferentes. Mas assim, mesmo de padres, né? O padre que eu vou ir trabalhar esse ano, lá em Gramado, padre André Dapper, querido, eu tenho muito carinho. Nós trabalhamos juntos uma vez e ele, quando eu fui embora, ele disse: eu queria te agradecer porque pela tua influência eu comecei a comer mais legumes, mais verduras, perdi peso, comecei a melhorar no sono, testemunhos assim. E agora eu vou ter a graça de conviver com ele de novo. Ele tem um cachorrinho lá, uma cachorrinha que é pet dele. Então tem colegas assim respeitosos, super nobres, maravilhosos, que reconhecem, né? E respeitando já é muita coisa. Sim. Então mais ou menos essa situação dentro da igreja. São várias realidades, eu digo de chacota, de indiferença e de apoio também. Tem aquela frase que fala: Deus é legal, o que pode é o fã-clube. Isso é maravilhoso. Mas é real, é assim, as pessoas atrapalham todo... Mas a última experiência, por exemplo, que eu passei em uma igreja católica foi na igreja na paróquia aqui, o padre dando show porque havia um morador de rua que queria entrar para pedir dinheiro para algumas pessoas lá dentro. Qual é a diferença do morador de rua e do que passa? Entende, padre? Então, infelizmente, essas coisas, a gente precisa dessas ações também, ou desse olhar, porque é até complicado isso, porque talvez aquela pessoa quisesse apenas comer mesmo, quisesse aquele dinheiro. Então, quando você vai numa paróquia e você faz uma doação, eu espero que as pessoas repassem isso de uma melhor forma, ou da forma mais correta, ao meu ver. Mas quando eu grito, eu faço um charminho para um morador ser arrancado, que é o que acontece de uma igreja, e colocado... Enxotado, né? Enxotado. Da casa de Deus, né? Eu penso, cadê esse Deus? Enfim... são ações que eu vejo, eu me questiono muito sobre isso. Isso para mim é compaixão. Então, claro que a gente não pode julgar todos, nada, principalmente o Deus que eu creio. Que eu sempre falo que eu creio nesse Deus e o homem, eu desejo muito acreditar que vai melhorar, que tudo vai ser bem legal, mas o homem cada dia ele vem provando coisas piores. Enfim, era sobre isso um pouco, foi um desabafo meu aqui, mas sobre esse ato de ter a compaixão e vivenciar o que eu prego, entende? Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho. O senhor eu acompanho, eu conheço, já teve aqui uma palestra, foi incrível. Espero ter de novo, te aproveitando aqui em Belo Horizonte. Mas é isso aí, que venham mais
pessoas como o senhor para despertar e A para consciência das seguir esse pessoas. trabalho e que é lindo, por sinal. Muito obrigado, Pedro. E a respeito dessa situação, eu queria até elogiar, né, até a paróquia que eu estava, lá em Canela, que apareceram, às vezes, vários moradores de rua também. Aí foi diferente. Ali, meus colegas pediu para alguém lá dar algum alimento, dar uma cesta básica, né, dar alguma comida. E todas as paróquias quase, não sei, tem a Caritas, né? E a Caritas, ela, lá em Canela, eram mais de 1.200 toneladas de alimentos por mês. Assim, e tudo vegano, graças a Deus, né? Arroz, feijão, farinha, mas assim, mas é uma pena, né, que aconteça situações essa como tu presenciou. Sim. Né? Mas é que não, digamos, não mostra ali, deve ser denunciado assim para que não aconteça mais, né? Porque a igreja não admite assim uma discriminação dessas. E falando aqui da questão dos veganos, que não somos perfeitos, né? Não somos santos. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Só Deus é santo, como diz a Sagrada Escritura. Então nós temos muitas falhas, mas é por isso que isso às vezes se torna um obstáculo para a libertação dos animais, quando se sobressaem essas falhas. Então o vegano, eu penso que ele é convidado a evoluir também nessa questão, né? Por exemplo, de isolamento, de boicote, porque alguém é diferente, porque alguém tem uma opção política ou religiosa ou sexual diferente e boicota aquela pessoa, boicota o movimento e elitismo, detona com os animais. Sim. Sim, né? Então eu penso que talvez aqui, que sou um grande pecador também, mas como religioso, eu tenho um pouco essa missão também de unir as pessoas, né? Que eu vejo que tem protetores ali, que são dessa opção política A, outro é B, mas fazem pelos animais, dão a vida pelos animais. De religião A, ou B, ou sem religião, que dão a vida pelos animais. De opção sexual diversa, mas que dão a vida pelos animais. E eu acho que é um capítulo, eu trato em um desses capítulos, no primeiro volume. Vamos colocar os animais acima de tudo, né? Se, por exemplo, eu coloco acima da religião, política nem se fala, né? Principalmente nos tempos atuais. E na questão pessoal também afetiva das pessoas, também nem se fala. E quanto mais unidos nós formos, mais a gente vai fazer pelos animais, mais esse despertar vai acontecer. E é o grande ensinamento de Jesus com a parábola do bom samaritano, que havia ali dois povos, os judeus e samaritanos, que se odiavam, né? Que o judeu chegava ao ponto de todos os dias a se ajoelhar e agradecer por não ter nascido samaritano. Aí Jesus coloca a parábola do bom samaritano, de um samaritano que resgata um judeu ali de ferido, que estava agonizando, e vai lá, cuida, bota na hospedaria, deixa o dinheiro, se faltar na volta eu completo o resto. A fraternidade universal que está mostrando ali. Eu creio que para nós veganos essa parábola do bom samaritano era também um grande referencial, que nos faz superar todas as diferenças que nós temos. E é normal, e a gente deve ver na diversidade também uma riqueza, né? E cada um vai colaborar da sua forma para que os animais sejam libertados. Eu vejo assim, o movimento vegano como um movimento abolicionista, como foi o da escravidão, como foi o das mulheres, os seus direitos, que ainda, né, buscam representação na política, na sociedade. Eu vejo assim que vem pessoas de todos os setores. O movimento abolicionista
Tem religiosos, tem jornalistas, tem empresários, tem advogados, profissionais liberais, da área da medicina, do esporte, enfim, da política, de todas as áreas estão vindo e somando forças para que a libertação aconteça. Eu penso assim, olha, se você não boicote ninguém que seja diferente de você, não boicote, apoie. Lá na sua região tem um restaurante vegano, uma pizzaria vegana, apoie, faça prosperar, leve gente, leve pessoas. O quintal vegan aqui do Pedro, que se expanda, que multiplique, porque quantas vidas são salvas, além desse ambiente maravilhoso em meio à natureza, que é o estar em comunhão com Deus. Essa é a temática que tu viste, né, como revisora, é insistência. Deus está na sua criação. Nós adoramos a Deus e entramos em comunhão com Ele, estando em contato com a natureza. Leiam o livro dos Salmos, o livro da sabedoria, os provérbios. Essa é uma constância, uma insistência. Então, além de você oferecer aqui uma comida do plano de Deus, lá no Gênesis, né, 1, 28, 29, ainda você oferece um templo sagrado que a gente sente a comunhão com Deus, a conexão com Deus. E por isso que as pessoas que não têm essa comunhão, vêm aqui, como essa senhora fez, né? E aqui se manifestou um capeta aqui, né? Porque aqui são apenas pessoas que estão na vibração, na conexão, na comunhão com o sagrado, com o divino. Nossa, isso foi lindo. bem... E Deus é isso, Deus é essa energia, Deus é essa beleza, Sim, Deus para mim, essa realmente é a comunhão. Assim, é o bem, né, gente? Quando a gente fala do bem, eu estava conversando com uma vizinha, eu fui ao supermercado, aí dou de cara com um cachorro, que eu nem vi ele lá perto de casa de novo, porque só no meu apartamento eu já resgatei 4 na porta, foram na porta lá do meu, não precisa São Francisco de Assis por enquanto não, tá? Mas eu já resgatei 4. E aí eu estava indo no supermercado e vi uma senhora com uma bandejinha, a gente meio que se conecta, né? Sim. E eu falei, onde que ela vai com essa bandejinha? Ela foi, colocou pro cachorro e voltou, e aí eu parei, olhei, porque ele tava andando meio diferente, assim, falou, misericórdia, lá vou eu, né? E aí ela falou assim, não, eu morro de dó. Eu falei, eu também morro de dó. Eu falei, eu alimento, mas tem gente que implica comigo. Aí ela contou que aqui no Caiçara tem um convento, e que ela alimentava os gatinhos ali no convento. Tinha a mãe com os filhotes, alguém atropelou a mãe, os filhotes ficaram sozinhos. E aí no convento as pessoas brigando com ela para ela não colocar comida, e aí teve, eu não sei se foi uma freira, imagino que não, mas uma pessoa que estava lá, por Deus eu te peço para não alimentar esses animais aqui. Eu fiquei 5 segundos olhando para ela assim, por Deus. Ela falou assim, olha, vai na igreja todo domingo, tá no convento. Eu falei, não entendeu nada do que é Deus, entendeu? Assim, e aí, gente, a gente tá falando de Deus, da crença de cada um, daquilo que cada um acredita, mas que reverte sempre em compaixão, bondade, respeito, igualdade. Isso que a gente está falando de Deus aqui, independente da sua religião. E aí, padre, dentro da jornada, que foi o ano passado, para o senhor lançar... Retrasado, para lançar esse primeiro volume. Agora o senhor vem na segunda jornada para lançar o volume 2. Sim. O senhor já passou por quais cidades e como que funciona? Se o senhor tiver alguma experiência que o senhor já passou, que o senhor acha interessante contar, dividir com a gente, para as pessoas tentarem entender que não é só o livro, né? É realmente a expansão da palavra mesmo, né? Do que significa. O Pedro faz isso aqui no quintal, o Padre Paulo faz isso na jornada, o que cada um vai fazendo da sua missão. Como que tá onde que o senhor começou? Quais são as próximas cidades depois de Belo Horizonte? Esse trabalho que eu tenho feito de ativismo animal, de divulgação da compaixão aos animais, do lançamento dos livros, né? Começou lá em 2023, olhando tanta notícia ruim
sobre maus tratos dos animais, aquilo vai acumulando, né? E tu vai tendo uma dor muito intensa e tu tem que dar um jeito de eliminar essa dor. E para mim eliminar a dor é lutar por eles. Aí eu tive um insight lá, como o cristão diz, eu delego como uma inspiração do Espírito Santo. Lá em setembro de 2023, eu vou sair pelo Brasil. Eu tenho um mês de férias. Todo padre tem um mês de direito de férias. Então ele pode ir para onde ele quiser, né? Então eu pensei assim, eu vou lançar uma proposta na internet de sair pelo Brasil pregando a compaixão animal. Aí já vem na hora a inspiração de fazer um logotipo de um livro, levar o livro, de fazer uma camiseta de um boné, né? E daí eu lancei essa ideia ali na internet, foram surgindo convites de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, né, da Bahia. E daí eu fui organizando, né, e de que forma eu ia fazer? Bom, eu achei para poder levar os livros, levar todo esse material, tinha que ir de carro, né, de avião não tem como levar uma carga imensa. Então eu teria que alugar um carro e vim. E, olha, eu tive dificuldade, eu tenho dificuldade para andar em Porto Alegre, que é a minha terra lá, a minha região. Agora eu vim para grandes capitais, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte. Nossa, eu não me sentia capaz, mas eu fui. Deus me deu essa missão, eu vou ir. A gente não consegue explicar, né, da onde vem esse impulso. Aí já aluguei o carro ali pelo internet, né, tudo pronto, organizado, fui agendando os eventos, e daí chegou no dia de partir lá, cheguei para onde o carro que eu tinha alugado, e aí precisava de cartão de crédito. E eu tinha perdido o meu cartão de crédito, porque eu achava que era só chegar lá e pagar, fazer um Pix e sair. Eu nunca tinha alugado um carro na vida. Aí não deu, né? Aí eu passei o dia procurando alguma locadora, ninguém. Aí eu me senti como se um trator passasse por cima de mim, porque eu teria que cancelar. Eu já comecei a ligar ali para Santa Catarina, para São Paulo, cancelando. Aí a gente não deve desistir nunca, né? Me lembrei de um colega, um amigo que é vereador numa cidade vizinha, e tem influência, né? Poxa, fulano, Marconi, é assim, ó. Tu não consegue alguém que me alugue um carro sem cartão de crédito? Consigo. E daí saiu um dia de atraso, mas saí. Daí tinha cancelado em Santa Catarina, daí saí, pernotei em Tubarão, fui para Curitiba, onde criou-se, e até hoje se criou, conexões fantásticas, incríveis, como o casal Choma, lá de Campo Largo, que até hoje eu visito eles, vim de lá agora há pouco, reúne a galera vegana, faz churrasco vegano, jogatina vegana. Dali fui para Sengés, a convite, uma cidadezinha divisa com São Paulo, cheia de cachoeiras, né? Pela Alissa e pelo Anderson e pela Sara, que são veganos. Aí vim para Sorocaba, muito intenso ali, no Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, com meu amigo Wilson Rodrigues, abençoando animais, evangelho no lar, palestra no Centro Espírita. Dali fui para São Paulo, ali tinha cancelado, daí fiquei lá só pernoitando, né? Passei em Três Corações, fui lá na casa do Pelé, recém tinha falecido, né? Aí vim para Belo Horizonte, aqui tinha o evento no Quintal Viga, tinha no Centro Espírita Maria Francisca, e teve o caso do Potrinho lá, que toda essa jornada está narrada no segundo livro, lá de Caeté, com a Fernanda Braga. Fui para Brasília, lá no Apetite Natural, fiquei hospedado numa família de médicos veganos, a doutora Cris e o Fred, e a filha Clara. Fui lá para Bahia, lá a Ana Andrade organizou no Centro Espírita, fiquei hospedado na paróquia, na Praia do Forte. Fui num doce lar com mais de 500 animais resgatados da Constança. E daí fui para o Governador Valadares de avião, Teófilo Otoni no projeto dos gatos lá da Trícia. E daí voltei, Governador Valadares, vim para Brasília
tinha deixado o carro aqui contigo, né? Sim. Deixei o carro, faço toda essa parte, deixei aqui, vim até Belo Horizonte de carro. Aí me programei de avião para os outros lugares. Aí deixei aqui no Pedro. Aí retomei a viagem. Aí passei em São Paulo, Curitiba novamente e em Jaraguá do Sul, que era no começo e ficou pro fim. E aí foi um mês assim, intenso. Intenso mesmo. E maravilhoso. Cheguei lá no Sul chorando, porque é aquela vida ali que eu queria para a vida toda. Né? O ano passado não pude fazer por causa de questões ali de paróquia, de transferência, e não tinha definição das férias. Acabou passando e agora daí, fiz o segundo livro, né, que você revisou, e vou fazer a jornada de novo. Agora, mas daí sem carro, né, comprei lá em setembro as passagens de avião, a gente consegue com um preço razoável, por exemplo, de Porto Alegre até Belo Horizonte por R$300. Né? Mas o senhor tem alguma ajuda em relação a isso? Alguma pessoas que gostam do seu trabalho, que te apoiam? Algum grupo? Como ou é na raça mesmo, na coragem vai? É na raça e na coragem. A primeira até abri uma vaquinha virtual, consegui R$2.000 em doações, em torno de 2.000. O doutor Antonello lá, grande amigo, 1.500 só dele, né? E lá é um oncologista lá do Rio Grande do Sul. Mas ali eu sou muito transparente, né? Eu coloquei prestação de contas, tudo. Gastei em torno de R$15.000, arrecadei 9.000 com venda de livros, bonés e camisetas. Mas Deus dá em dobro. Esse investimento no amor e na compaixão, eu sempre creio nessa providência de Deus. Porque se eu fosse passear, eu ia gastar mais e não ia fazer nada, ia cair num tédio, né? Como eu já tinha feito experiências anteriores. Vou passar 4 dias em Brasília. Aí tô lá, e daí? Não conheço ninguém, não tenho contato com ninguém. No outro dia já estou num tédio e quero voltar, né? E aqui as conexões que vão acontecendo são fantásticas. Então, esse ano eu saí no dia 1º de janeiro, fui para Curitiba, fiquei lá uma semana lá com o casal Choma, muito, muito intenso, reunimos a galera vegana, fizemos churrasco vegano, jogatina vegana. Vim para São Paulo, dei vários eventos na Biblioteca Raul Pop, em São Paulo, capital, em São José dos Campos, em Jacareí, em Santos, pizzarias, restaurantes, centro espírita. Aí vim hoje de São Paulo para cá, para Belo Horizonte, aqui com vocês. Vou no Centro Espírita Maria Francisca, vou em Conselheiro Lafayette, daí está uma união lá da Igreja Católica, Centro Espírita, Associação de Trabalhadores. Que bacana. Vai ter um evento lá. Aí os livros, como eu fiz? Mandei pelo correio, né? 2 pacotes de cada volume, porque é uma loteria. Ou vende tudo, ou sobra, né? Mas não tem como eu trazer no avião, né? E depois eu vou para Brasília, já estou mobilizando o povo vegano lá. Não tem nenhum evento, mas provavelmente vai ter. Dali vou para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 10 dias. Que eu não fui a primeira, né? E aí, lá no Rio de Janeiro tem o Vespa, que é um grupo vegano muito forte, que fez o Círculo do Livro comigo, tem grupo do WhatsApp. A Quênia está organizando lá muitos eventos, e a Quênia é uma católica ativa, e lá eu vou ir em mais lugares católicos, né? Porque até eu penso assim, o pessoal que não é da Igreja Católica me convida mais do que a própria Igreja Católica, mas lá no Rio de Janeiro eu acho que vai acontecer. Fica a dica aí, gente, pelo amor de Deus, né? O Rio de Janeiro vai mudar um pouco aí essa história. E aí depois do Rio o senhor faz o caminho de volta? Como é que é? Daí vou... daí eu vou direto para Porto Alegre. Aí o senhor já volta para Porto Alegre. Dia 31 de janeiro. 30, meu aniversário, passar lá com os cariocas. 31, chego lá em Gramado para assumir como vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, junto com o padre André Dapper, né, que é aquele que eu comentei antes, meu grande amigo. Queria muito agradecer, Padre Paulo, pela sua missão. É importante, né? A gente sempre fala, religião e fé são coisas diferentes, e aí eu acho que o senhor realmente cumpre com a questão que eu acredito, Daniela, né? Do verdadeiro cristão mesmo, do que é
a bondade, a igualdade, a empatia. Queria muito agradecer a sua vinda, nos dar essa honra de fazer o lançamento, né? Aqui no quintal. O quintal não é meu, mas é do Pedro, nosso, então é nosso. É de todo mundo. Eu vou estar aqui dia 17, que a sua jornada seja esplendorosa, que as pessoas permitam que os corações sejam abertos para receber e ver uma outra forma de vivenciar o mundo com mais respeito, com mais amor, com mais compaixão. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Pedro, quer falar alguma coisa? Eu preciso agradecer por estar aqui, por ser quem é o Senhor, por representar isso tudo. E te dar certeza que por pessoas assim que falem com essa clareza e, sabe, me faz acreditar mais, me faz acreditar nessa fé, sabe, nesse Deus que é amor, que é belo, que é, enfim. Obrigado e continua com esse trabalho lindo, tenho certeza que sua jornada vai ser incrível e a vocês conheçam esse trabalho, conheçam o Padre Paulo. Os livros do Padre Paulo que estão à venda, a gente vai deixar na descrição certinho, também na própria página do Padre Paulo vocês conseguem, ele consegue mandar para o Brasil inteiro pelos correios, né, Padre Paulo? Sim. Então é uma leitura muito interessante, você não precisa ser de nenhuma religião, você precisa só ter o coração aberto para poder conhecer uma nova visão e uma necessária visão de um mundo novo, onde a gente respeita todas as vidas. Isso vai fazer com que o planeta realmente se transforme numa casa leal, fraterna, de compaixão. E a gente queria agradecer a todo mundo, pedir que todos continuem conosco nesse ano de 2025. De novo, que a gente não deixe essas esperanças renovadas de início de ano se escaparem. A gente sabe que o ano vai ter desafios, já começou com alguns desafios, mas o que vale é a nossa luta, a nossa persistência. Então continue conosco, obrigada por assistirem. Como a gente sempre brinca aqui, manda para todos os seus amigos e inimigos, porque quanto mais a gente levar essas informações, levar essas mensagens, mais chances da gente abrir a mente, o coração e tentar melhorar o planeta a gente tem. Muito obrigada, até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.